me lembrou. Então, vamos começar aqui com esse tema. Qualquer dúvida aí, vocês me interrompam. Esse já é um tema um pouco, né? Alguns temas, a disciplina são espalhados por vários temas, né? Esse já é o tema mais da área que eu trabalho, né? De microprocessadores, mais específico de microcontroladores. A gente vai ter aí um pouco mais de prática disso logo mais, né? Só que ainda comecinho aqui teoria, né? Um pouquinho aqui do que é o microprocessador. Circuitos integrados, então a gente vai falar de microprocessador, microcontrolador, que no final aí é a mesma coisa, a gente vai ver um pouco das diferenças, mas são circuitos integrados que podem ser programados, né? Esse é a diferença do que a gente viu da nossa arquitetura inicial lá, que era de porta lógica, né? Aquilo é como se fosse uma programação, mas você, uma vez construído, está construído. Você constrói a lógica com circuitos integrados. Juntando vários circuitos integrados, você tem uma lógica digital, né? Você tem um processo acontecendo. Aqui não. A gente tem um circuito integrado que pode ser programado para executar uma tarefa pré-definida, né? Basicamente manipulando e processando dados. Então são CIs, então CI vem lá de circuito integrado, realiza a função de cálculo, tomada de decisão de um computador, né, de qualquer dispositivo computacional aqui. Sempre que a gente falar computador aqui, a gente não está falando, né, do nosso computador, só do computador, do PC, do desktop, do servidor, a gente está falando de qualquer sistema computacional, né, que tenha lá um processador, ele é um computador, em maior porte ou menor porte, mas é um computador. Resumidamente, o processador apanha os dados na memória, processa conforme programação prévia e devolve o resultado na memória. A gente já visto lá a memória principal, né, memória secundária, a gente está falando, quando a gente fala aqui do processador, a gente está falando da sua memória principal, que no caso aqui, memória RAM. Desse ponto de vista, a gente vai pensar lá no computador, né, no PC comum, a gente sabe que a memória RAM é importante, mas você sabe que o sistema operacional, tudo para subir, está gravado ali no HD. Então, confunde um pouquinho o que é essa memória principal. No caso específico, a gente está falando mesmo da memória RAM, que é a memória onde ajuda o processador a fazer as tarefas. A gente viu um pouquinho disso, né? A gente vai ver um pouco mais a fundo isso. Né? E aí a gente tem sistemas microprocessados, né? Então são processadores dedicados. Ele tem um conjunto de instrução limitada, né? Um programa em sua memória ROM aqui, que é a memória interna ali dele. Né? Ele já tem, então, já é um circuito integrado que tem uma memória que substituiria, né? Fazendo uma analogia com o nosso HD. Então você tem lá um forno de micro-ondas, né? Vai programar tempo, temperatura, potência. Quantidade de informação que trafega é relativamente pequena, a tomada de decisão é pequena, então você tem ali um dispositivo. Você tem um próprio carro, um veículo, ele tem a controle de misturar combustível, né? E aí passa a ser até um pouco mais complexo, porque tem a necessidade de ser tudo em tempo real, né? Não dá para calcular e falar, vou calcular aqui, a hora que der eu coloco combustível lá. Não dá para ser assim, né? Então, o volume de dados não é tão gigante, mas o tempo que se tem para processar, sim, é pequeno, né? Precisa processar ali quase que em tempo real, né? E você tem alguns sistemas também, alguns não, vários, né? Sistemas industriais, na parte industrial, você tem controle de pressão em caldeiras, por exemplo. É um sistema que tem lá uma inteligência, uma coisa mais específica, que às vezes precisa ser rápido, às vezes não, dependendo do processo que a gente tem, né? Então você tem, e os processadores de uso geral, né, que o programa fica lá na própria RAM, aqui o programa fica nessa ROM, você liga, ele vai para a RAM, então você tem dois tipos de memória no mesmo dispositivo, um mesmo circuito integrado, né? E aí os processadores dos computadores, o programa fica lá programa em RAM, quer dizer, o programa vai para a memória RAM, mas não está armazenado lá. Né? Algumas só, para a gente ver um pouquinho
do hardware em si aqui, né? O nona geração aí da Intel, né? Os circuitos, né? Uma imagem expandida, né? Na verdade, não dá para ver, né? Se fosse ver mesmo, não daria para ver. São várias camadas, vários circuitos dentro de um único circuito integrado. Então, quando a gente fala circuito integrado, né? A gente não está falando dessas pecinhas aqui, né? Aqui são só filtros, são capacitores, aqui são só filtros dos sinais, não são a parte que processa. A parte que processa está internamente ali e né, microscópica. Quando a gente fala microscópica, é grande ainda, pelo tamanho que a gente vê. A gente viu até lá no comecinho, lá na primeira aula ali, né, o processo de fabricação. Então, a gente tem lá um processo de fabricação que permite aí estruturas muito pequenas de fato, né? Um pouquinho da evolução disso, a gente viu lá um histórico, mas aqui só para a gente ter nesse contexto, né, de agora, a gente vai ver processadores em si, né, mas você tem um pouco da evolução disso, né, desde a década de 70, aí a IBM usou lá o 8088, isso é um código de um processador lá dos anos 80, mas isso faz um tempo, mas definiu essa família x86 que veio evoluindo a partir daí, né? Veio evoluindo com uma estrutura muito semelhante do que a gente tem hoje, só que hoje a gente tem maior capacidade, né? Mas antes disso a gente tinha umas outras arquiteturas, a gente vai ver um pouquinho de arquitetura, mas essa arquitetura começou, então hoje a gente tem parecido, né? Na verdade, uma evolução do que veio lá dessa família x86 aqui, que era 286, 386 e 486, foi uma época, né? Nessa época foi acelerando, era rápido a troca, né? Hoje a gente fala, não, mas o computador é rápido. Não, você tem um computador às vezes 3, 4, 5 anos e beleza, você comprou um top, ele tá ainda muito bom, não, né, se não der nenhum defeito específico, não tem necessidade de trocar. Nessas épocas aqui, a coisa evoluía, né, o computador se tornava realmente obsoleto muito rápido, né, hoje demora um pouquinho mais, né. E aí passou e o conceito, né, dos processadores da família Intel aqui passa a ser compatível, né, não que um encaixa no hardware do outro, mas conjunto de instruções que tem na família de processador de hoje, ele tem também lá na família de processadores lá da série 86. Hoje tem mais instruções diferentes, mas mantém as instruções originais ainda, né? Para que um sistema antigo possa rodar num computador novo, você poder instalar um sistema operacional, né? Se tem uma necessidade, né, de instalar um sistema operacional, né, da década de 90 num computador top de linha hoje, você consegue instalar, né? Porque a própria indústria manteve, né, o conjunto de instruções. Claro que você não vai usar todos os recursos que o dispositivo mais moderno tem. Ele não, né, o sistema operacional não estaria nem preparado para isso. Usar instruções apenas as que tinha na época, mas vai ser aceito, né? O sistema vai rodar. Né? E aí esse conceito que pode confundir, né? Os processadores da AMD também acabou sendo considerado Intel, porque foi um acordo feito também para que mantenha o conjunto de instruções da família aqui 86, né? x86, porque são 2, 3, 4, 86. E aí isso manteve esse conjunto de instruções e até hoje mantém. Né? Então as instruções só foram, não tiraram, né? Porque senão você ia pegar, né, um sistema operacional antigo não funcionaria, porque ele ia tentar usar uma instrução do processador que o processador novo não teria. Então eles mantiveram e foram só expandindo. Né? E aí tem o conceito também da unidade de medida de desempenho desses processadores, né? Que é o MIPS aqui, que é milhões de instruções por segundo. E hoje fica mais difícil esse teste de desempenho, porque você tem os processadores com vários núcleos, então acaba tendo um desempenho melhor para uma situação, menor para outra. Você tem 32, 64 bits, então
quantidade de instrução que ele executa nem sempre é o melhor número, né? Às vezes você tem um que executa menos instruções, mas para aquela aplicação específica ele pode ser mais eficiente, né? Mas essa é uma das unidades aí que a gente tem para fazer a medida aqui de milhões de instruções por segundo. E aí, um dos principais aí, tópicos que a gente tem, isso é coisa que cai até em provinhas por aí, né? Já vi várias provas na área de informática pedindo classificações, diferenças dessas duas tecnologias, né? RISC e CISC. Aí é um acrônimo, né? Uma abreviação, né? Quer dizer, não é abreviação, o nome certo é acrônimo, pega a primeira letra de cada um, né? A gente pode classificar, então, nesses dois grupos. Hoje a gente pode misturar essa classificação, mas ainda a gente segue. Eu tenho um complexo Instruction Set Computer aqui, é um set de instruções complexo. E um set de instruções reduzido. Então, CISC e RISC são duas tecnologias diferentes para fazer processadores, né? Uma eu tenho um set complexo e outro um set de instruções reduzido. Esse set de instruções são as instruções que ele é capaz de fazer, né? Isso não é o que ele é capaz de fazer de fato. Bom, o que ele é capaz de fazer depende do software que está rodando nele. Mas as instruções são limitadas. E aí a capacidade de você criar a lógica para resolver os problemas vai ser do programador ou do compilador, hoje que vai usar essas instruções do processador, né? Mas o que é mais fácil, o que é mais difícil, na verdade depende de cada aplicação de fato, mas a gente tem set de instruções diferentes. Se eu for programar com set de instruções reduzido, pode parecer mais fácil para programar, porque eu decoro as 20 instruções que tem, as 15 que tem, um set reduzido de instruções. Então, ele só faz aquilo. Se eu souber manipular aquilo, eu sei programar. E se eu tenho um set mais complexo de instruções, eu tenho que decorar aquele monte. Decorar não, mas entender aquele monte de instruções. Então, e aí pode parecer, instruções reduzidas, tá meio que abreviado, mais fácil. O problema é que ele não faz um monte de coisa que o outro faz. Então, você tem que se virar com as instruções que você tem. Um exemplo disso é, por exemplo, a multiplicação. Se eu tenho aqui uma multiplicação, uma instrução que multiplica, né? Normalmente eu não tenho isso, você faz uma soma sucessiva, mas como exemplo, né? Eu quero multiplicar um número, eu chego aqui, chamo duas variáveis, mando multiplicar. Se aqui eu não tenho essa instrução, eu vou ter que criar uma repetição de soma, que também não é problema porque ele é rápido, mas eu tenho que criar uma lógica para multiplicar. Então, essa é a diferença que a gente né, a gente vê nos dois. Não essa diferença específica só da multiplicação. São várias outras coisas que pode ter em um ou em outro. Isso, felizmente, a gente resolve, né, com alguns conceitos que a gente vai ver aí para frente. Então, o CISC e RISC é algo, né, a gente viu várias coisas, mas isso é algo que a gente tem que saber, porque isso pode ser até cobrado em algum momento, né? A filosofia aqui do próprio projeto é realizar instruções mais complexas. Então, não só as operações básicas, né? Então, você tem embutido no CISC instruções, né, que é apenas uma instrução, né, ou um conjunto reduzido de instruções resolve um grande problema, né? Aqui não, ele vai expandir para várias instruções, né? Instruções, o que são instruções? São operações que são comuns. Então, se eu tenho, a gente pode até fazer uma analogia lá com o nosso sisteminha digital. Porta lógica, a gente viu lá no comecinho, eu tenho inversor, multiplicação e soma. Com isso eu faço tudo, eu faço todas as outras, né? Agora, se eu já tenho as outras, já facilita, né? Se eu já tenho a multiplicação que inverte no final, então se eu tenho uma AND, depois uma porta NAND, eu vou juntando portas e criando mais novas das fundamentais. O mesmo conceito está aqui. Em vez de ter só as instruções fundamentais, ele tem mais instruções.
E nesse ponto que a gente pode falar que facilita o trabalho do programador. Então, o outro tem menos instruções, facilita só decorar a quantidade. Aqui não, facilita o trabalho do programador. No caso, o programador ou o próprio compilador, pois uma única instrução realiza uma função complexa. Então, uma instrução já faz mais coisa do que na outra tecnologia, né? Que de outro modo necessitaria de várias instruções para ser realizada, né? Ou até mesmo vários ciclos de clock em alguns casos. Instruções complexas são restritas, né? Realizam tarefa muito específica. Então, se é uma instrução mais complexa, ela faz aquilo. Não dá para modificar a instrução, porque ela já está pronta dentro do processador, né? Então, já é uma instrução semelhante ao que a gente viu lá com as portas lógicas. Já está pronto. Você quer mudar, você tem que mudar o projeto. Aqui você não muda a instrução. Você usa ou não usa. Nesse caso, se eu tenho um conjunto grande de instruções, o meu programa pode ser menor, porque eu vou ter mais liberdade para trabalhar com as instruções, com um pacote maior de instruções que eu tenho. Set de instruções cada vez maior, processador mais novos necessitam incorporar instruções do modelo anterior, essa compatibilidade. Isso vem de processador, de microcontrolador, das duas famílias, CISC e RISC, né? Você sempre incorporar as instruções do modelo anterior, né? Como eu estava falando, né? Você pegar um sistema que rodava lá no 486, que é o computador lá antigão, quiser instalar, né, no seu i7, vai funcionar, porque naquele processador que você acabou de comprar, está embutido as instruções lá da década de 90. Né? E mais outras, claro. Né? Ao contrário, não daria, né? Quer instalar, até dá em alguns sistemas operacionais, mas se quiser instalar um sistema operacional 64 bits, você vai ter um computador antigo, nem tem 64 bits, então não vai rodar. Mas ao contrário, roda. Tem a mais, né? Quando você tem a mais, roda. Né? Não dá para querer pegar uma máquina antiga e rodar um sistema novo. Né? Essas instruções é gravada pelo fabricante no processador. Né? Então, processadores cada vez maiores, mais difícil fabricar e mais caro. Né? Tem mais instruções, vai ficar mais difícil, mais caro. Né? E aí, uma das coisas que a própria IBM, né, isso já há tempos, né, notou que 10% das instruções realizavam 90% das tarefas. Então, um conjunto de instruções grande, mas só 10% realizava quase tudo. Né? E o resto não eram processos comuns, né? Não eram processos de uso comum na própria programação. Então, essa é a ideia da tecnologia CISC, né? Um conjunto, né? Um set de instruções complexo. Né? Então, essa parte aqui, né? Complexo Instruction Set Computer aqui é um conjunto de instruções e o reduzido, só para a gente não perder esses dois, né? Esses dois nomes aí, esses dois conceitos tem que estar bem solidificado aí na cabeça. E aí a gente tem o projeto RISC, né? Que é a filosofia onde as instruções são mais simples, realizam funções mais simples, né? A grande maioria das instruções executam apenas um ciclo de clock, né? Isso então com aquela velocidade do processador que está de tantos gigahertz. Então um ciclo daquele vai ser um período, né, fixo lá de tempo, ele executa a instrução. Instruções não necessita de decodificação, né? São praticamente instruções de linguagem de máquina, aí já tem que programar na linguagem de máquina, a gente vai programar um pouquinho para ver isso aqui, né? E torna o processador mais rápido. Né? Mais rápido, claro, sempre para cada aplicação mesmo específica. Por ser mais simples, são menos restritas e podem ser associadas para realizações de funções mais complexas. Então, eu não tenho um conjunto complexo, mas eu pego os conjuntos simples e junto eles, né, sequencio eles para fazer uma função mais complexa. Crio, na verdade, a minha função com um conjunto reduzido. Com várias instruções desse conjunto, eu acabo criando uma função mais complexa. Mas isso não está gravado no processador. Isso vai ser o programa que vai fazer. Né? O programa necessita de mais instruções. Né? Então,
mais em relação ao anterior, né? Portanto, maiores e usa menos eficiente a memória. Então, aqui ele tem uma desvantagem de ser programas maiores, porque eu tenho que fazer uma jogada, né? Para fazer a mesma coisa que faz em um, eu tenho que usar mais instruções, porque não tem as instruções que eu encontro no outro. Né? E aí tem vantagem. Set de instruções menor, o processador é menor e mais barato. Então, aqui o grande diferencial é preço. Então, imagine que processador vai ter nos dispositivos que, né, nos computadores você tem uma necessidade e no resto dos dispositivos que tem em toda parte do mundo, né, você tem mesmo até dispositivos de rede ou eletrodoméstico ou carro que tem funções específicas, mas precisam ser menores e mais baratos. Então você tem essa tecnologia espalhada por aí, né? O acesso a simples à memória, ele é mais rápido, né? E ele tem a gente vai ver esse pipeline aqui depois, mas ele possibilita a execução paralela de instruções. Vai ver que as instruções, está lá uma lista de processos para ser feita, né? Dependendo da tecnologia, ele busca a instrução, tem um endereço, né, para ele buscar essa instrução e executa, né? Nesse caso aqui, o conceito dele já, enquanto busca a instrução, outra instrução já está sendo executada. Ou seja, ao mesmo tempo, no mesmo ciclo, né? Lembrando que a gente tem aquele ciclo de clock, é um sinal, é um temporizador. O nosso relógio do sistema, né? Não o relógio que vai mostrar a hora, mas nosso marcador de tempo. Então, em uma unidade de tempo dele, que vai ser o chamado pulso de clock, ele vai executar uma instrução e, ao mesmo tempo, já tem uma outra parte do circuito que busca a próxima instrução. Então, isso é uma parte do projeto que pode agilizando o próprio processo, né? Aqui uma ideia, né, dos dois aí, do CISC e do RISC, né? E aí, o que né, um contra o outro aqui, como é que a gente enxerga isso, né? A gente tem duas tecnologias, né? Então, embora a gente tenha vantagens, o RISC não substitui o CISC, né? Então, vantagem porque mais barato, né? Menor, mas não vai substituir porque tem uma grande quantidade de memória para ser usada. E isso lá no começo era caro. Então, eu tinha um processador que até funcionava bem, só que ele exigia um recurso que ainda é caro, né? Mas era mais caro ainda. Então, com o passar do tempo, o barateamento das memórias, né? Esse RISC passou a ser usado até mesmo aqui em workstations, desktop, servidores, tal. Teve algumas coisas que foi para essa tecnologia, mas servidores não. Acho que servidores não chega tanto, mas para apenas estações de trabalho, sim, né? Com coisas mais simples. Agora, dispositivo de rede, aí tudo usando essa tecnologia aqui, né? Hoje a gente utiliza as duas características no mesmo processador, então, assim, comparações da performance não são muito parecidas nas duas filosofias, então os processadores usam, né, uma parte desse conjunto, né, com 7 instruções mais simples e outra parte com 7 instruções mais complexas, então, né, com o tempo acabou misturando tudo. E também a memória não passou mais a ser um grande problema, né? Embora não seja uma coisa barata hoje, mas não é proibitivo como era antigamente, né? Então acabou ajudando aí no própria evolução, né? Então a evolução do processador depende também da própria memória, né? Porque ele tem que usar memória, então você acaba dependendo, não tem jeito. Uma analogia que está lá em um dos livros da bibliografia para demonstrar aí uma comparação, para a gente demonstrar o que seria, né, o set de instruções, né, no caso aqui. Aí está aqui um processo, né, de servir um sanduíche só para a gente fazer uma comparação, né?
O ruim desse exemplo é que, numa hora que está todo mundo com fome, começa a ficar complicado, vai dispersar o exemplo. A pessoa já começa a imaginar, pegar o pão, fazer os ingredientes, já vai dar fome. Mas a ideia é ver que algumas instruções são a mesma, né? Se quer fazer um sanduíche, você tem que pegar o pão, né? Você tem que pegar o hambúrguer. Aqui a instrução já manda pegar direto o negócio. Aqui, ingrediente hambúrguer, ingrediente cheeseburger, ingrediente salada, né? Ele vai pegar tudo, né? Aqui já pegou, já entende que já vai, né, para algum tipo de preparo. Aqui ele pega tudo primeiro, prepara um, prepara outro. Então, tem uma instrução a mais aqui para fazer a mesma coisa, né? Aqui não. Aqui pegou, já é para fazer o sanduíche, já está no pão, né? Entende-se que já está aqui. É um pouco dessa estrutura que tem aqui. Eu tenho mais passos para fazer a mesma coisa. De todo modo, eu tenho também mais liberdade para fazer, para modificar essa sequência. Então, eu tenho aqui poucas diferenças, mas eu tenho aqui 13 instruções para fazer uma coisa que aqui em 10 está sendo feito. E ao longo de um programa, né, fazendo essa comparação apenas, a gente teria aí cada vez maior o programa no CISC aqui da nossa esquerda. Então, um pouco dessa diferença. Se eu tenho instruções específicas, eu posso ir usando. E aí, qual a vantagem? Se for um programa pequeno, talvez essa aqui me resolva, uma aplicação específica, resolvo por aqui. Algumas aplicações eu preciso daqui, então eu tenho que verificar o que de fato eu vou fazer ali, né? Comparação aqui, a sequência de instruções para preparar aqui, né? Eu posso reduzir isso, né? Se eu for comparar um com o outro, né? Pular algumas instruções ali. Então, o passo a passo aqui, né? E no RISC aqui, dependendo da situação, né? Fazendo essa analogia, ele vai ir voltar a usar aqui, né? Mais de uma vez a mesma instrução. Então, eu posso ter que dar mais volta para fazer a mesma coisa, né? Então, aqui eu tenho os passos já definidos de cada um. Então, a diferença é a quantidade de instruções que a gente tem em cada sequência que a gente está. Aqui, peraí, só tá a numeração aqui ficou ao contrário aqui, só a numeração. Ficou ao contrário, não, ficou errado aqui só porque está pulando aqui a numeração, né? Mas aqui eu teria mais números, né? Porque de 1 até 5 são o mesmo processo, né? Se for ver aqui de 1 até 5, de 1 até 6, de 1 até 7, é o mesmo processo, né? E aqui ele faz né? Pega o ingrediente, depois coloca, eu tenho que juntar essas instruções no mesmo processo. E aí uma comparação, então, que eu já comentei, né? 7 instruções maior, instruções mais complexas, programas menores. Então, eu tenho mais instruções, o programa fica menor memória. Para realizar coisas diferentes, necessita que novas instruções seja adicionada ao set, né? Então, por exemplo, fazer um hambúrguer com tomate e queijo, não existe instruções específicas para fazer esse sanduíche. Então, aqui seria uma analogia, mas eu tenho lá um conjunto de instruções, mas ele não trabalha bem com juntar, criar novas funções. Não trabalhava bem, depois isso foi evoluindo, claro. Mas o outro já nasceu para juntar, porque ele já não tem muitas instruções, né? Então, eu tenho mais facilidade de combinar instruções diferentes, né? Então, no RISC eu tenho 7 instruções menor, instruções mais simples, programa maior, então o programa em si fica maior, mais complexo, ocupando mais memória, mas é mais fácil aqui, é possível realizar coisas diferentes, combinando instruções do set existente. Então, esse é mais fácil combinar as instruções. Então, você combina uma instrução
combina várias instruções e você resolve o problema. Aí aqui né, a gente já chegou até, acho que eu cheguei a comentar, né, dessa, né, lei de Moore aqui, que já parou, né, depois não foi para frente, não tem mais gráfico disso aqui, né, que vem lá desde 65 ali, né, dizendo que vai dobrar os processadores a cada 18 meses, né, não foi calculado isso, foi meio que chutado, a indústria seguiu, né, e você tinha isso como meta, acabou sendo meta da indústria, dobrar a quantidade de transistor a cada 18 meses, e aí isso foi seguindo, né, a própria lei de Moore, a própria Intel, aqui seria a própria, né, lei de Moore aqui, foi dobrando realmente a cada 18 meses, né, mais ou menos dobrando, né, que tem os pontinhos aqui em cada família aqui de processador, que vem lá né, isso aqui a gente viu lá no histórico, né, vem lá de pouco mais de 1000 transistores para milhões aqui, o que a gente tem um único processador. Então, você tem fica mais fácil ter um conjunto maior de instruções. A gente tem atualmente a Samsung, né? TSMC aqui, que é outra empresa que disputa quem produz chip com processos mais reduzidos. Então, o lance é reduzir o tamanho, né? Reduzir o tamanho, você põe maior quantidade. Então, estão se dedicando a trabalhar em processos de 4 nanômetros, né? Então, isso já é, né, algo muito pequeno, 4, 3, né? Você tem aqui algo de tamanho muito reduzido. E aí isso vem por causa do celular mesmo, né? Você tem o celular, não dá para você carregar muito, tem um problema de consumo de energia, né? Você quer processar um monte de coisa e quer fazer isso através de uma bateria, né, não muito grande, porque senão tem que ser portátil, né? E aí acaba se desenvolvendo essa tecnologia cada vez mais, né? Para reduzir tamanho. E aí você tem esse uso, né? Acaba convergindo para uma coisa só. O celular está cada vez mais rápido, né? E aí você tem aqui a ideia de já usar um chip, né, de celular aqui da Qualcomm no notebook, né? E aí até a própria, né, Samsung aqui tem um dos processadores aqui, o Snapdragon aqui, para também equipar o próprio laptop. Que em si já é interessante para esse tipo de tecnologia, porque se o celular já é feito, o processador está tudo feito para economizar energia, para durar a bateria, né? E claro, com recurso limitado em relação ao que a gente tem no notebook, mas como você tem cada vez mais processador, aí você tem mais espaço, né? Aí o que no passado o notebook, né, o laptop era comparado com o desktop, que você tinha menos espaço, agora você está vindo de um celular que já é menor para mais espaço, então dá para colocar uma bateria maior, né? Colocar mais memória RAM, né? Colocar um pouco mais de recurso e rodar aí os sistemas operacionais. Isso é algo que pode convergir para ser a mesma coisa, o processador, né, ser o mesmo. E aí esse aqui até essa matéria aqui que é de 2020, né, não está tão desatualizada ainda, né, fala aí de alguns fabricantes querer parar a produção para notebook, né, já convergir para um só, né, faz uma linha só de processadores e usa no celular, usa no notebook, então acaba tendo uma escala de produção maior também, vai vender para 2 eixos diferentes. Aqui só uma sequência aqui do que seriam essas gerações, né, dos processadores, né? Depois eu não vou ficar só falando aqui, a gente vai fuçar um pouquinho, mas por enquanto é mais um pouco dessa teoria. Então, que a gente estava falando lá da série
86 dos computadores, veio desses processadores aqui, 8086, 8088, primeiros aí usados em PC, né? Alguns até de 16 para 8 bits. Então, isso para PC é pouca coisa, mas na época já estava bom, né? Aí foi subindo isso, né? Aí já tem os 16 bits, já tem um modo protegido, acesso a RAM, a memória RAM diferente, 16 MB apenas aqui, mas já consegue trabalhar multitarefa, né? Então, o que eu tinha antes, eu tenho uma tarefa só, né? A parte multitarefa é quase nada, né? Não dá para ter Windows, ter janela, ter um monte de coisa ali trabalhando em paralelo, né? Mas aqui já no segunda geração já começa a ser possível, né? Já dá para fazer essas coisas porque você tem processamento já para isso. Porque antes o processador só fazia, né? Você só fazia uma coisa, assim como é até hoje, mas como é que você faz, né? Cuida no sistema operacional com várias janelas abertas ao mesmo tempo. Não dá. Aí já a segunda geração já deu, terceira geração, aí para frente, né? Você tem, né, mais um chip aqui que sobe um pouquinho o nível da própria família x86 ali, já é 32 bits, né? Você tem lá um modo de acesso de 4 GB de RAM, então dá um salto aqui de uma geração para outra, né? A gente vinha de 16 GB para 16 MB, né, para 4 GB. Aí é multitarefa, né? Tem proteção ali da memória, ou seja, o acesso à memória já é melhorado, e tem a memória virtual, que é aquela que também eu posso usar, né, uma memória secundária como principal. Aí vai evoluindo aqui, né? A gente vai turbinando aqui o antigo 486, né? Acaba tendo um coprocessador matemático embutido, então tem uma parte que realiza cálculo matemático já está embutido lá com instruções já pronta, então isso já vai dando um upgrade na coisa, né? Já tem uma pequena memória, então aqui já é a cara da arquitetura de hoje, né? Isso aqui, ó, não tem a data aqui, mas isso aqui tem, né, no mínimo 20 anos aí, ó, né, essa linha aqui. Não sei, preciso até confirmar a data, mas é por aí. Mas já tem a arquitetura muito semelhante que tem hoje, né? Você tem uma pequena memória cache embutida, então já tem uma memóriazinha mais rápida do que a RAM só para cuidar de algumas coisas ali, né? E aí tem esquema de multiplicação de clock, aqui já tem um esqueminha até de aumentar a velocidade, aí já dá para fazer o overclock aí que o pessoal faz aqui também. O próprio processador já permite, né? Desde que cuide aí de aquecimento, essas coisas. E aí a evolução acaba sendo interessante daqui para frente, mas acaba sendo um pouco mais do mesmo. Fica melhor do que já tinha, né? Então, da série Pentium, quinta geração, já vem com barramento 64 bits, né? Já tem arquitetura, né, super escalar aqui, então mais de uma unidade de execução interna, mais de um núcleo lá do processador. Chegou num certo limite, né, de aumentar a capacidade do processamento, fala, bom, então bota 2 em paralelo, né? Uma forma de resolver também essas limitações aí de velocidade. E aí daqui foi, né, evoluindo para outras linhas, né, usando a arquitetura híbrida. Então aqui na sexta geração já tem aqui duas arquiteturas, dois tipos de memória cache. Então veja que tem o que tinha lá no começo, mas um pouco mais evoluído, né, e misturando tecnologia. Então aqui né, tem esse diferencial, né? A gente usa o CISC e o RISC, né, com a melhor do que tinha em cada um. Né? E aí vai de geração em geração, sétima geração já pegou a anterior e deu uma melhorada, melhorou o desempenho do barramento externo, ou seja, a comunicação dos dados foi melhorada, né? E aí você tem aqui já duas unidades de execução, ou seja, dois núcleos lá trabalhando, né, com o dobro do clock interno.
E aí tudo até aqui veio com arquitetura semelhante, a própria evolução foi melhorando aquilo. E aí vem a 8ª geração com nova arquitetura. Já passa a usar, aqui já é uma fase que usa arquitetura RISC pura. Então eu volto na arquitetura lá inicial, né, que aqui já a memória ficou mais barata, né, já tem recursos disponíveis e você cria aqui, né, os 64 bits e uma nova revolução nessa família x86 que veio evoluindo, depois mudou a tecnologia. Né? Aqui sim tem uma mudança, né, para algumas aplicações aqui. Então, aqui a ideia foi evoluindo aí em gerações, mas a gente não perdeu o conceito lá, né, já da 2ª geração para frente, tem um conceito muito semelhante. Foi criando mais, né, estruturas mais complexas, melhorando, né, melhorando velocidade, mas a gente passa a ter, né, muitas semelhanças também, né, permitindo essa compatibilidade aí de sistemas novos né, com os antigos, ou seja, software novo rodando em máquina antiga, né? Aí você consegue. Agora, aí software antigo, né, você consegue, mas vai ser assim, impossível de rodar. Né? Você pega um software novinho, quer rodar na máquina antiga, alguns não vão rodar, alguns até rodam. Ao contrário que sim, né? Você pega lá um software antigo, quer rodar numa máquina mais recente, aí ela está embutida aí a tecnologia, né? As estruturas internas. Na programação, a gente não vê diretamente isso, a não ser que esteja programando lá no baixo nível, coisa que a gente vai dar uma olhadinha logo mais. Né? Aí sim, eu preciso saber qual instrução o processador tem. Né? Teve a época também do Pentium Mobile aqui, né? Tentando entrar nesse mercado, né? Já aqui em 2003, né? Tentando entrar numa linha paralela a Pentium. Intel tenta ali gravar o nome dele na parte, né, de celular, né, dos mobile em geral, aí, que tinha outros dispositivos, né, com tecnologia de 130 nanômetros de tamanho. Então, lembrando que o nanômetro lá é a bilionésima parte do metro, né? Então, por isso que a gente fala isso aqui não é nem microscópico, porque não dá para ver nem no microscópio em si. Tem que ser outro, né, microscópio comum, a gente não vê essas estruturas aqui. Né? Mas não deu muito certo. Talvez na época sim, não me lembro, mas né, algo que outras empresas aí, que a Intel mesmo, acabou tendo espaço para outras. Né? Tem aqui também o Pentium D aqui, que foi com frequências que na época não eram grandes, né, em termos de gigahertz aqui. Vários modelos sendo lançados também. Processadores foram lançados em paralelo, né? Você faz uma tecnologia, faz um pouco melhor, um pouco mais barato, vai usando essas tecnologias para atingir outros públicos, né? A gente tinha não só o desktop, o notebook, aí vai atingindo outras áreas também. Né? E aí o próprio Pentium, na época que foi aí dos mais conhecidos na época, vem com os dual core, simula 4 núcleos, quad core. Então hoje aí você tem aí ainda, né, os computadores com custo mais baixo aí rodando com processadores quad core, né? Ou seja, quatro núcleos. Alguns são físicos, são virtuais, então o sistema enxerga lá 4, né, para facilitar para o sistema operacional, mas na verdade são 2. Então tem uma jogada aí, né, na arquitetura para parecer que é 4, né? Para separar, porque uma parte é separada, mas a parte principal acaba sendo uma só. E aí, para a gente finalizar aqui, memórias também foram incorporadas, então isso vem lá do começo, né? Memória cache foi incorporada também lá no começo lá dos processadores, e o que mudou realmente foi a sua capacidade. Memória bem rápida em relação às outras,
e foi aumentando a capacidade. Então, aqui você tem um tipo de memória que foi incorporada, também chamada de interna, porque está dentro do processador, né? Então, não é algo que dá para trocar do processador, né? Tem acesso ali ultra rápido e tem poucos kilobytes de armazenamento, né? E aqui você tem essa, né, outra memória também, cache L2, também chamada externa. Aí sim ela está entre o processador e a memória RAM, né? Tem tamanhos variados, isso hoje foi incorporado de novo dentro do processador. Teve época que isso era, você trocava, você colocava lá, trocava a própria memória cache. Então, hoje já não está mais com esse mesmo conceito. Aí aqui só para a gente, né, tem uma sequência de quantidade de transistor, né, e depois vai embora, né? Você tem quantidade de transistor que vai aumentando, né, de 29 mil para 26 milhões em 2001, né? E aí já daqui para frente é tecnologia parecida, né? Você tem 64 bits e aí vai melhorando, mas acaba sendo uma tecnologia muito semelhante. Então a gente não aumentou tanto assim a capacidade, né? Nos últimos 20, se pegar os últimos 40 anos, né? Os 20 anos para trás teve uma evolução gigante, os 20 anos para cá evoluiu também, mas computadores conforme eu tinha falado no começo, computadores de 5 anos, 6 anos, não são tão obsoletos como se fosse aí na década de 80, 90, que o negócio passava 2 anos, acabou, né? Aquilo já não tinha mais função, lançavam as versões novas de sistema operacional, você acabava tendo um outro era muito, né? Um novo era muito melhor do que o seu antigo de 3 anos. Hoje não, você está aí com computadores de 3, 4 anos, está rodando muito bem. Porque chegou num ponto e acabou não dando aquela evolução gigante, né, que tornaria impossível usar um computador um pouco mais antigo. Agora, nessa necessidade de computador, tem gente com computador de 10 anos aí, está utilizando, está sofrendo, mas ainda assim utiliza, né? Mas a gente vai continuar um pouquinho com esse tema, né, finalizar esse tema na próxima aula. Já estamos no limite do tempo, só falei aqui, nem deu tempo de vocês falarem nada, mas na próxima manhã a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais de tempo, né, um pouco mais aí sobre esse universo, aí vou querer ver a experiência de cada um aí, né, com o pessoal às vezes que já fuçou nos mais antigos, os mais novos, a gente conversa até mais sobre isso. Tá ok? Então, só falei hoje, espero que vocês estejam aí ainda, todo mundo acordado, começando a semana, mas boa semana aí a todos. Amanhã a gente está de volta, continua um pouquinho nesse tema e logo mais vamos começar a botar vocês para trabalhar um pouquinho também. Obrigado aí, pessoal. Professor, boa noite. Valeu, professor, boa noite. Boa aula, professor. Falou. Boa noite, professor. Professor, uma dúvida. Esse material que o senhor está apresentando, o senhor vai colocar ele no Teams? Boa parte já está. Esse aqui eu acredito que não esteja, que eu estava até olhando para atualizar alguma coisa, mas eu vou colocar sim. Ah, tá. Não, é esse daí que você apresentou hoje. É que eu não achei. Eu tava. Não, os outros eu tenho todos. Eu já baixei, até dei uma lida. Já é só esse, só que eu não vi lá. Por isso que eu perguntei. Ah, tá. Esse eu não coloquei ainda, que eu estava até olhando ali. Tem umas datas, algumas coisas que eu tenho, às vezes eu vou atualizando. Então, esse eu não coloquei ainda, mas já coloco, né? Hoje, amanhã, já coloco. Tranquilo, professor. Obrigado, hein? Boa noite. Vou atualizar essa tabelinha, uma que ou eu vou atualizar ou falo para vocês atualizar para nós, né? Mas não tem muita coisa daqui para frente. Já tá meio bagunçado, tem um monte de marca, né? E essa daqui tá antiguinha já. Entendi. Tá jóia então, professor. Obrigado. Imagina. Obrigado a você. Vou encerrando aqui que vou para outra aula também, mas obrigado a todos. Boa noite. Bom descanso a todos. Noite, Bom descanso depois das aulas, hein? Não é para descansar agora não. Vamos lá. Eu falo bom descanso, pessoal. Opa, vou dormir. Não. Bom descanso depois das 11. Até mais, pessoal.